Olá a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos ao Washington Fora de Horas, edição de quinta-feira. Hoje é dia 21 de março. Estamos a transmitir a partir do Washington DC, nos estúdios da Voz da América. Eu sou o Sérgio Nhambi, a produção está com Jaime Faria e na técnica estamos com Kylia Williams e Justin Thwaites. Os títulos e destaques da emissão de hoje: em Angola, Parlamento rejeita debater a greve geral dos trabalhadores em curso. Em Moçambique, mais 900 casos de cólera e um óbito em 10 dias. Na Guiné-Bissau, oficiais de justiça exigem pagamento de 10 meses de salário em atraso. Ainda nesta edição, temos como destaque de Cabo Verde: o presidente da República promulga o uso de pulseira eletrônica. Neste dia 21 de março, recordamos a morte em 2023 do escritor nigeriano Chinua Achebe. Tinha 82 anos de idade, é o autor do popular livro Things Fall Apart. Vamos ao nosso programa. Mais uma vez, muito bom dia, boa tarde, dependendo do local onde está nos acompanhar. Este é o Washington Fora de Horas. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos em Angola. A Assembleia Nacional do país rejeitou os requerimentos da UNITA, o partido na oposição, sobre a greve geral convocada pelos sindicatos, que entra hoje no segundo dia, e dos votos de saudação à concertação social. Para a UNITA, a greve geral da função pública, cuja primeira fase decorre até sexta-feira, é um assunto de interesse político relevante e urgente que merecia o debate. A UNITA justifica a crise com a política fiscal do governo, consubstanciada no agravamento dos impostos e introdução do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, o aumento de taxas do imposto sobre o rendimento de trabalho, uma política cambial que resultou na desvalorização acentuada do Kwanza, moeda de Angola, e numa política que visou a retirada abrupta de subsídios aos combustíveis, não alcançaram os resultados pretendidos. Por isso, segundo a UNITA, o descontentamento generalizado da população em geral e dos trabalhadores em particular. A força sindical União Nacional dos Trabalhadores de Angola, Confederação Sindical e a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola convocaram a greve geral para exigir o aumento salarial na função pública, o aumento do salário mínimo nacional e redução do imposto da renda para 15%. No primeiro dia de greve, os sindicatos disseram ter havido uma adesão de 95% da greve, em especial nos setores da educação, saúde e justiça. Isso é o que está a acontecer em Angola. Ainda neste país, o governo suspendeu o programa de pós-formação de 300 licenciados em universidades por razões financeiras. Ao fazer o anúncio, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação disse à nota que os candidatos admitidos em anos anteriores continuarão a beneficiar dos direitos conferidos pela Bolsa de Estudo. O programa, criado pelo presidente João Lourenço em 2019, definiu 300 estudantes licenciados angolanos com elevado desempenho e mérito acadêmico. Os mesmos seriam enviados para as melhores universidades do mundo. O programa estava avaliado em 36 milhões de dólares, mas desconhecem-se quantos bolseiros foram beneficiados. No documento assinado pela ministra Maria Rosário Bragança, diz que o Ministério empreenderá ações com vista ao estabelecimento de acordos e parcerias com países e instituições no exterior do país que oferecem formação superior de elevado padrão em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento nacional e com custos financeiros controlados. Viúvas da Seca é o documentário da Voz da América. O amigo internauta pode acompanhar esse documentário nas nossas plataformas digitais, evoaportuguês.com, Facebook, YouTube e no nosso website. 9 horas e 34 minutos na capital americana. Continuamos com Washington Fora de Horas. De Angola, vamos para Moçambique. Não temos notícias muito boas. As autoridades sanitárias moçambicanas registraram quase 900 novos casos de cólera e um novo hábito no norte do país em cerca de 10 dias, revela o boletim da Direção Nacional de Saúde Pública.
Até terça-feira, 19, o país tinha acumulado de 14.274 casos de cólera desde 1 de outubro. No mês de março, há registro oficial de 3 mortos por cólera no país, segundo os mesmos dados. A taxa de letalidade da doença em Moçambique mantém-se em 0,2%, mas o total de internados aumentou para 94. A província mais afetada pela atual vaga deste surto de cólera é a Nampula, seguida pela província de Tete. Entretanto, o aumento de casos de cólera em África, sobretudo nos países da República Democrática do Congo, Etiópia, Somália, Sudão, Zâmbia, Zimbábue, Haiti e Síria, tem preocupado a Organização Mundial da Saúde. Só em 2023, a OMS registrou mais de 700 mil casos de cólera, dado considerado de trágico por se tratar de uma doença evitável, cujos casos vinham diminuindo nos anos anteriores. É a cólera a preocupar o mundo. Os casos de cólera continuam a aumentar em Moçambique. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde oficiais de justiça exigem o pagamento de 10 meses de salário em atraso. Os oficiais de justiça vieram a público exigir o pagamento destes 10 meses de salário em atraso na função pública e o fim de cortes salariais abusivos de alguns dos seus funcionários. O porta-voz da Comissão dos Oficiais, Mamadou Bailo Baldé, disse em conferência de imprensa ontem em Bissau que o governo não cumpre as exigências feitas o mais rápido possível. Eles vão organizar uma vigília em frente do Ministério das Finanças na segunda-feira. Baldé lembrou que tentaram em inúmeras ocasiões falar com anteriores primeiros-ministros, o Nuno Gomes, Geraldo Martins e o atual Rui Duarte Barros, mas sem resposta positiva. O porta-voz dos oficiais de justiça acusou a autoridade nacional de não dar prioridade ao setor de justiça. Segundo ele, são intermediários de magistraturas, ou seja, importante na administração da justiça. Continuamos com mais notícias sobre África. Agora vamos a Cabo Verde, onde o presidente da República promulgou a lei que regula a utilização da pulseira eletrônica e outros meios técnicos de controle à distância ou vigilância eletrônica para fiscalizar medidas de coação pessoal, pena e medidas de segurança a arguidos ou condenados. A implementação da pulseira eletrônica remota a 2022, altura em que a ministra da Justiça, Joana Rosa, anunciava para breve esta medida cautelar a arguidos ou condenados. Só agora, depois de todos os trâmites, a lei foi promulgada. Há muito que associações de defesa de direitos das mulheres têm defendido o uso desse equipamento, principalmente para os condenados em violação sexual. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. O África Agora vai ao ar todas as sextas-feiras. Amanhã o Amâncio Miguel conversa com o analista Carlton Cadeado sobre a situação, sobre as relações entre Rússia e África. Para quem estiver em Cabo Verde, o programa começa mesmo pontualmente às 16 horas, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 horas em ponto de Moçambique. O Amâncio Miguel e o Carlton Cadeado esperam por si amanhã para o África Agora. E eu estou aqui com os meus internautas no Facebook. Vou saudar o Tomás Salomão Chau, que está ligado a partir de Gaza. Ele diz que o presidente da oposição, Oussouf Momad, tem medo do Congresso porque sabe que vai perder. Temos o Mamad, que está ligado a partir de Quilimane. Temos também no Facebook o Anastácio, ele diz: viva voa, estou ligado a partir de Nampula, Moçambique. Viva para ti também, Anastácio. Temos o Fabião Lovo, Fabião Lovo sempre está aqui a acompanhar o Washington Fora de Horas. Um abraço, Fabião, que está mesmo ligado a partir de Maputo. Temos o King C. Mabalani,
que está ligado a partir da Matola Rio. Matola Rio, um abraço para todo mundo da Matola Rio. Temos também o argentino e outras pessoas. Comentem as nossas notícias, comentem sobre a greve em Angola, comentem sobre também as notícias. A notícia de Cabo Verde, que o presidente promulgou a lei sobre a pulseira. O que é que vocês acham dessas notícias para o pessoal que está em Cabo Verde? Queremos a vossa participação no Washington fora de horas. E agora vamos continuar com o nosso programa. Vamos até a República Democrática do Congo, onde há cerca de 800 mil pessoas a viverem em campos de refugiados perto da cidade de Goma. Autoridades médicas que trabalham na região dizem que muitos sofrem de problemas de saúde mental. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras diz que está a fazer o que pode para ajudar. Vamos ver mais detalhes na reportagem a seguir. No campo de Chabindu, nos arredores de Goma, os Médicos Sem Fronteiras montaram tendas onde dezenas de pessoas deslocadas estão a ser registadas. Elas também podem participar nas sessões com psicólogos. Rose está em tratamento de depressão há mais de um mês. Ela responsabiliza a guerra pelo seu estado mental, mas diz que a sua jornada para a recuperação já começou. Quando alguém foge da guerra, fica muito perturbado. E este também foi o meu caso. Mas aqui fomos ensinados a esquecer tudo o que deixamos para trás e a acalmar os pensamentos. Rose não está sozinha. De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, viver em campos ao redor de Goma é um ambiente desafiador para centenas de milhares de pessoas deslocadas, especialmente mulheres. Todos os dias, a equipa médica diz que cerca de 70 mulheres sobreviventes de violência sexual visitam as 6 unidades de saúde da organização nos campos perto de Goma. Faustine Hakizimana, chefe do acampamento Bulengo, diz que o apoio psicossocial é mais urgente do que nunca. Quando analisamos o problema real, descobrimos que muitos foram perturbados pelos horrores da guerra e outros foram estuprados quando procuravam madeira nas florestas. E é por isso que tantas mulheres aqui sofrem de doenças mentais. Gerlassi Moleika, psicólogo clínico dos Médicos Sem Fronteiras no campo de Luchagala, diz ser necessária mais ajuda. A maioria das pessoas que atendemos apresenta sinais de ansiedade e problemas pós-traumáticos. Realizamos 3 sessões de grupo por dia e cada grupo é composto por 10 pessoas, num total de 30 pessoas por dia. Mas precisamos de aumentar as atividades para tentar atender o maior número possível de necessidades. Os cuidados psicossociais estão disponíveis para ambos os géneros, mas as autoridades dizem que a maioria das pessoas que se beneficiam dos serviços é constituída por mulheres, cujos desafios de saúde mental estão a afetar a sua capacidade de cuidar dos filhos. Nove horas e 43 minutos, vamos agora a notícias de política americana. Analistas dizem que eleitores americanos devem estar alerta para a desinformação estrangeira que procura perturbar as eleições presidenciais de novembro. Os funcionários dos serviços secretos dos Estados Unidos estão a trabalhar sem parar para proteger as eleições presidenciais de novembro de 2024 contra interferências estrangeiras malignas. Mas as tentativas de as perturbar usando informação errónea e desinformação já estão a ocorrer, dizem os analistas. Sean Miner, analista de informações sobre ameaças da Recorded Future. Para tentar realmente aumentar a polarização, minar a confiança nas instituições democráticas dos Estados Unidos. E isso pode assumir a forma de simples publicações nas redes sociais que põem em causa o funcionamento da democracia. Por exemplo, se um ator estrangeiro considerar que um determinado candidato não lhe é benéfico para o seu papel geopolítico, assistimos a uma atividade que visa basicamente minar esse candidato. As tecnologias emergentes podem ajudar os maus atores a espalhar mentiras de forma mais fácil e rápida, alertou o presidente da Comissão de Inteligência do Senado, o senador democrata Mark Warner, durante recente audiência no Congresso. Temos o novo advento da inteligência artificial, que tem ferramentas à escala e velocidade para interferir, desinformar e informar incorretamente. Considero extremamente importante que façamos um trabalho melhor, de uma forma bipartidária, para educar o público americano de que este problema não desapareceu. O
Os eleitores americanos entrevistados pela Voz da América disseram estar cientes da ameaça, mas reconhecem os desafios para as pessoas discernirem a verdade das mentiras, particularmente nas redes sociais. Eleitores Kylan Weathers e Sheila DeBonny. Podem utilizar software de inteligência artificial para, de fato, desorientar ou alterar definitivamente o que a pessoa está a dizer. É muito difícil porque, muitas vezes, os ouvintes não são o que se chama de pensadores críticos e acreditam apenas no que ouvem numa determinada plataforma. As opiniões variam entre os eleitores sobre como enfrentar o desafio. Eleitores Joe Judge e Cole Thomas. Penso que tem que haver uma parte independente envolvida e que possa verificar esta informação, porque de outra forma ficamos a confiar nestas pessoas ou nestas plataformas que nos fornecem a informação exata. Não sei se é possível fazer alguma coisa sem censurar fortemente a internet e coisas do gênero. Por isso, penso que cabe ao indivíduo ser também eleitor informado. Há esforços em curso para capacitar os eleitores a combater a desinformação. A Agência de Segurança Cibernética e Infraestruturas dos Estados Unidos disse à Voz da América em comunicado que criou a página web Rumor versus Realidade, onde podem ser encontradas informações fiáveis sobre as eleições nos Estados Unidos. O projeto Alfabetização em Notícias sem fins lucrativos também tem vários recursos disponíveis para ajudar os eleitores a discernir factos de ficção. A tática número 1 dos propagandistas e de outros maus atores online que espalham falsidades e informações enganosas é apelar às emoções. Por isso, se virmos algo que pensamos ser ultrajante, que devemos temer, é sempre boa ideia fazer uma pausa e perguntar a nós próprios se existem provas reais de que a afirmação é verdadeira. O diretor do FBI, Christopher Wray, está entre os altos funcionários que falaram ao Congresso sobre a questão. Segundo ele, um público mais perspicaz, combinado com os esforços das agências e do setor privado, será essencial para combater a desinformação e a informação incorreta que visam perturbar as eleições gerais de novembro. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Continuando com mais histórias, a Voz da América, o Grupo de Observação Eleitoral Golos classificou a votação russa da semana passada como uma imitação da democracia. O presidente Vladimir Putin venceu a sua candidatura à reeleição numa campanha que nunca esteve em dúvida. Uma imitação de legalidade e uma simulação de escolha. Foi assim que o organismo de controle eleitoral russo, Golos, descreveu as eleições presidenciais de março. Foi uma imitação de todo o processo eleitoral. Imitação do envolvimento político dos supostos candidatos, imitação de uma campanha eleitoral e da sua cobertura pelos meios de comunicação social, imitação da afluência às urnas, obrigando as pessoas a comparecer e a votar. David Kinkinha afirma que a taxa de participação de 77% citada pela Comissão Eleitoral Central da Rússia é o resultado de coerção governamental. Por exemplo, os funcionários públicos foram levados em grande número para as assembleias de voto e pressionados a votar. Para além disso, algumas zonas do país utilizaram um sistema de votação em linha opaco. De acordo com os números publicados pela Comissão Eleitoral Central, as regiões que estão a utilizar o voto eletrónico desta vez registraram um aumento do número de eleitores em comparação com 2018, enquanto a tendência demográfica geral na Rússia tem sido negativa. Portanto, menos pessoas, mais eleitores, o que é, no mínimo, suspeito. Os observadores registraram algumas violações durante a votação, que incluiu o enchimento das urnas, ocultação de campanha escondida e até casos de violência e intimidação contra eleitores. Kakinha afirma que o governo ameaçou punir as pessoas que escreveram declarações políticas como "não há guerra" nos seus boletins de voto. Houve declarações de que seriam apresentadas queixas contra os eleitores que escrevessem algo nos boletins de voto, acusando-os de desacreditarem as Forças Armadas da Rússia.
Houve casos de violência contra eleitores e observadores. A Comissão Central de Eleições da Rússia declarou que as eleições foram conduzidas de forma justa e que Putin obteve mais de 87% dos votos, conquistando um quinto mandato como a presidente. Ataques russos tiveram como alvo a capital da Ucrânia, Kiev, nesta quinta-feira, com a Força Aérea Ucraniana a afirmar que abateu todos os 31 mísseis russos envolvidos. O presidente camarário de Kiev, Vitaly Klitschko, disse no Telegram que fragmentos de foguetes caíram em vários bairros da cidade, atingindo edifícios residenciais e causando vários incêndios. O mesmo disse que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no seu discurso na noite de quarta-feira que o seu país precisa de ajuda militar para se defender dos ataques de mísseis russos. Na quarta-feira, Zelensky manteve conversações em Kiev com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, que procurou tranquilizar os ucranianos e disse que os Estados Unidos continuam a apoiar a Ucrânia. Apesar do atraso do Congresso, milhares de milhões em ajuda chegarão ao país. Continuando com Washington fora de horas, a Rússia relançou as suas operações de espionagem contra o Ocidente, onde desde a invasão da Ucrânia em 2022, segundo analistas. O piloto de helicópteros russo Maximin Kuzminov desertou para a Ucrânia em agosto de 2023, mudou-se para a Espanha e começou uma nova vida sob identidade falsa. No mês passado, o corpo de Kuzminov, crivado de balas, foi encontrado num parque de estacionamento no sul de Espanha. A Rússia não admitiu a autoria do assassínio, mas o diretor dos Serviços Secretos Estrangeiros de Moscou descreveu Kuzminov como um cadáver moral por ter desertado. Os analistas dizem que o assassinato é o mais recente exemplo de como as operações de serviços secretos russos foram revigoradas desde que a Europa expulsou centenas de suspeitos de espionagem por parte do Kremlin na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Marina Miron, do King's College de Londres. Os europeus tinham a sensação de segurança de que os espiões russos já não estavam lá, que as suas capacidades tinham sido significativamente reduzidas. Mas o problema é que não foram e estão mais poderosos do que nunca. No mês passado, os meios de comunicação social estatais russos publicaram uma chamada telefónica interceptada entre oficiais superiores da Força Aérea Alemã que discutia o fornecimento de mísseis de longo alcance Taurus à Ucrânia. Kiev avisou que toda uma rede de espiões russos está a operar na Alemanha. Os serviços secretos franceses estão a investigar uma campanha apoiada pela Rússia com o objetivo de interferir nas eleições europeias de junho. A França avisou no mês passado que a Europa está a ser alvo de um ataque informativo por parte da Rússia. Alexander Danieliuk, do Royal United Service Institute. Continuam a investir milhares de milhões de dólares em operações de informação na Europa, desenvolvendo capacidades concebidas para interferir nas eleições, radicalizar diferentes grupos sociais, étnicos e religiosos, incluindo as minorias. Investir milhares de milhões de dólares em representantes políticos que podem mesmo chegar ao poder. Os analistas afirmam que Moscou está cada vez mais a operar à distância, recorrendo a representantes não russos para levar a cabo as suas operações, incluindo criminosos organizados e cidadãos estrangeiros dos círculos políticos e empresariais. Estão em curso julgamentos de suspeitos de serem espiões a trabalhar para a Rússia, na Grã-Bretanha, Alemanha, Noruega, Polónia e vários outros países. Analista Alexander Danieliuk. Já não se trata de uma luta ideológica. Não é como o comunismo a lutar contra o capitalismo, como diziam os soviéticos. Não, não é. Mas é o facto de os países autoritários estarem a tentar subverter o Ocidente como um bastião da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Isto é, para eles, uma luta existencial. Entretanto, o diretor da CILIA, William Burns, escreveu recentemente que o descontentamento com a guerra na Ucrânia representou, por sua vez, uma oportunidade única numa geração para as agências de informação ocidentais recrutarem espiões russos.
O procurador-geral da Venezuela emitiu mandados de prisão para o diretor e outros colaboradores da campanha presidencial da líder da oposição Maria Corina Machado, acusando-os de fazerem parte de uma conspiração violenta e antigovernamental. Tariq William Saab anunciou que o diretor da campanha de Machado, Magali Meda, e outros 8 são acusados de fazer parte de uma conspiração desestabilizadora que incluía manifestações, uma campanha mediática e planos para atacar quartéis militares. O anúncio foi feito horas depois de um painel independente de especialistas que investigam violações de direitos humanos na Venezuela ter dito ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas que o governo aumentou os esforços de repressão contra opositores reais ou supostos antes das eleições presidenciais deste ano. Marta Valinhas, presidente da Comissão de Apuração de Fatos sobre a Venezuela, disse que a missão identificou indícios de que as forças de segurança do Estado da Venezuela, neste caso, continuam a cometer graves violações de direitos humanos, explicitamente mencionados no mandato da missão, que permanecem impunes. Ao mesmo tempo, o Ministério Público do mesmo país continua a operar como parte da máquina repressiva do governo para dar uma aparência de legalidade à perseguição de vozes críticas. Grupos não governamentais locais e internacionais, as Nações Unidas e organizações estrangeiras, os governos descreveram a repressão como um pretexto para reprimir a oposição política antes das eleições de 28 de julho, nas quais Maduro, no poder desde 2013, tentará outro mandato de 6 anos. Continuamos com o Washington Fora de Horas, vamos a mais notícias. Gangues armadas estão a lançar novos ataques nos subúrbios de Porto Príncipe, com tiroteios pesados a ecoar em comunidades outrora pacíficas perto da capital haitiana. Jornalistas da Associated Press relataram ter visto pelo menos 5 corpos nos subúrbios e arredores e gangues a bloquearem a entrada de algumas áreas. Samuel Orelos diz que não pode ir trabalhar porque o bairro estava nas mãos dos bandidos, eles estavam fortemente armados e não podíamos fazer nada, são as suas palavras. Os residentes nas comunidades sob ataque ligaram para as estações de rádio pedindo ajuda da Força Policial Nacional do Haiti. Os ataques ocorreram dias depois de gangues atacarem alguns bairros nobres, pelo menos uma dezena de pessoas foram mortas. O governo da Coreia do Sul tomará medidas finais para suspender licenças dos médicos júniores em greve na próxima semana, uma vez que se recusam a pôr cobro às paralisações de semanas que sobrecarregaram os serviços médicos do país, disseram autoridades na quinta-feira. Park Mik-soo, segundo o vice-ministro da Saúde, disse que as licenças serão suspensas porque violam a ordem do regresso ao trabalho e apelou aos pacientes e aos seus próprios colegas que continuem a trabalhar, estão a passar por momentos difíceis, disse. Não está claro se quantos médicos em greve retornariam aos hospitais. Segundo Park, nenhum dos grevistas foram informados da possível suspensão respondeu ele. Mais de 90% dos 13 mil internos e residentes médicos do país estão em greve há cerca de um mês para protestar contra o plano do governo de aumentar drasticamente as admissões nas escolas médicas. As greves causaram o cancelamento de centenas de cirurgias e outros tratamentos hospitalares. Este é o Washington Fora de Horas, edição de quinta-feira. Muito obrigado pela vossa companhia. Vou saudar o Francisco Ernesto, que nos vê a partir do Facebook. Ele diz que está em Montepuez. Um abraço, Francisco. Outra pessoa também que nos acompanha é o Danilo Moisés Maurício, que nos está a ver o Washington Fora de Horas a partir de Gorongosa, em Moçambique. Muito obrigado a todos que estão a acompanhar o Washington Fora de Horas. Um breve lembrete: amanhã é sexta-feira, dia do África Agora, e o Amâncio Miguel vai analisar, juntamente com a companhia do nosso analista convidado, Carlton Cadeado, as relações entre a Rússia e a África. Lembrando que na edição de hoje tivemos como destaques que aumentam os casos de cólera em Moçambique. Na Guiné-Bissau, oficiais de justiça exigem pagamento de pensões de 10 meses de salário em atraso. Em Cabo Verde, o presidente da República promulga o uso da pulseira eletrônica. Muito obrigado pela companhia. Voltamos amanhã.